Oi, gente, tudo bom? Vou dar início aqui no cronômetro 20 minutos, tá? Nossa aula hoje tem que ser rápida, a gente tem bastante conteúdo. Nós vamos estudar camadas da Terra, manto e núcleo. Uma parte que não está na apostila de vocês, que eu acho importante colocar também, que eu vou mostrar, é a formação da crosta terrestre, como que aconteceu isso. E aí, a outra aula a gente vai estudar sobre as rochas que compõem a crosta terrestre, ok? Então vamos lá. Camadas da Terra, manto e núcleo. Lembrando que a gente estudou algumas aulas atrás que existem três camadas principais, né, que seria a atmosfera, a que compõe os gases terrestres, a hidrosfera, a que compõe as águas, e a litosfera, que compõe as rochas e a crosta terrestre, certo? Agora a gente vai estudar o interior da Terra, o que tem embaixo da crosta terrestre, o que tem abaixo da litosfera e o que tem abaixo da hidrosfera, certo? Embaixo dos oceanos, embaixo da Terra. Então, olha só, embaixo, abaixo da crosta terrestre, né, que é a camada onde a gente vive, a camada de solo, rocha, terra, areia, onde nós construímos nossas casas, onde a civilização construiu tudo, né, que existe hoje. Então, abaixo da crosta terrestre existem duas camadas principais, existem outras, mas vocês só precisam saber dessa. O manto e o núcleo terrestre, ok? Olha só. Então lembrem-se, a crosta terrestre ela tem uma profundidade de até 70 quilômetros, tá? Então se a gente começar a cavar, 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 até 70 quilômetros ali ainda é a crosta terrestre. Abaixo disso é considerado o manto, olha aqui, ó, manto. Aí a gente tem o núcleo, né? Nessa imagem aqui, que está na apostila de vocês, está dividido em núcleo externo e núcleo interno, certo? Então, ó, o externo é o mais externo e o interno é o mais para dentro, mais interior. Essa outra foto aqui de pizza, né, também mostra, ó. Então, a crosta terrestre é composta tanto pela hidrosfera, camada de águas, tanto quanto pela litosfera, né, camada de solos e rochas, forma a crosta terrestre, isso aqui tem mais ou menos 70 quilômetros de profundidade. Abaixo vem o manto, que também é uma camada de rochas, só que daí é uma camada de rocha diferente do que a gente encontra aqui em cima. Aí o núcleo externo e o núcleo interno, os dois aqui formam um núcleo, tá? Aqui as temperaturas são muito altas e quase não tem rochas, elas estão derretidas, ok? Então olha aqui, ó, quanto mais perto do centro, quanto mais perto do centro da Terra, quanto mais perto do núcleo, né, maior é a temperatura interna da Terra. O aumento da temperatura está relacionado à pressão que as camadas superiores exercem sobre as demais. Ou seja, peso, né, vai ficando mais pesado, vai colocando uma camada em cima da outra, vai ficando cada vez mais pesado. A camada que recebe maior pressão é o núcleo interno. Por isso que também é uma alta temperatura e lá não existe rocha, elas estão todas derretidas. Então, olha só, o manto é a camada localizada logo abaixo da crosta terrestre, ou seja, não é tão assim, né? Não precisa fazer um poço para chegar no manto, você não vai conseguir. Como eu falei, são 70 quilômetros de profundidade. Essa camada alcança até 2.900 quilômetros em direção ao centro da Terra. Preste atenção, ele está falando aqui no texto sobre o manto, tá? Lembra que eu falei a crosta terrestre até 70 quilômetros. Aí o manto, ó, até 2.900 quilômetros em direção ao centro da Terra. Então, essa faixa aqui do manto, deixa eu escrever aqui, aqui, ó. Essa faixa aqui, ela tem até 2.900 quilômetros. Essa faixa aqui da crosta terrestre, ó, aqui é 70 quilômetros, ok? E olha uma outra informação, a temperatura do manto, né, nessa região aqui do manto, ok? Ela chega até 3.400 graus. Então, conforme vai descendo mais para o núcleo, vai aumentando a temperatura. É formado por minerais em consistência pastosa, ou seja, as rochas ali elas já não estão mais sólidas, já não tem rochas, até tem pedaços de rochas, mas elas estão em consistência pastosa, tá? Chamado de magma. Magma vocês já devem ter ouvido falar, é o que é expelido pelo vulcão, né? Mas a gente vai ver isso também. Ó, em uma erupção vulcânica,
ele pode chegar à superfície, ele quem? O magma. Né? O magma pode chegar à superfície, onde passa a receber o nome de lava. A gente já vai entender essas diferenças. Então, olha só, imaginem O que é uma consistência pastosa? É o doce de leite pastoso, tá? Não daquele doce de leite em barra, aquele lá ele é sólido. O doce de leite pastoso, ele é aquele que a gente compra em pote para passar no pão, para usar em doces. Aquilo ali é pastoso, tá? É uma pasta. Aí tem o leite mesmo que a gente compra para tomar o leite com café, com Nescau, o que for. Ele tem uma consistência líquida, porque ele é um líquido, certo? Então, como que a gente produz o doce de leite? A gente tem que colocar o leite líquido com açúcar e alguns outros temperos numa panela e cozinhar ele usando temperatura. Então, o aumento da temperatura faz o líquido se tornar pastoso, né? E aí depois se a gente pega aquele doce de leite pastoso e quiser fazer uma barrinha de doce de leite que fique sólido, que fique duro, aí são outros processos também que precisam de temperatura. Bom, mas só para explicar isso para vocês. Então imagine isso, na superfície da Terra a gente tem rochas, elas estão em estado sólido, elas são duras. Conforme a gente vai indo para o interior da Terra, vai se direcionando para o manto da Terra e para o núcleo, a temperatura aqui vai aumentando. Então essas rochas que estavam em estados sólidos, elas começam a derreter, elas começam a cozinhar, entre aspas, e ficar em consistência pastosa. Quanto mais próximo do núcleo, mais líquida essas rochas vão ficar, elas vão ficar totalmente derretidas. Então vamos lá. Então olha aqui, ó, né? Então no manto a gente encontra esses minerais, que são rochas, em consistência pastosa, e isso é chamado de magma. E aí quando o magma é expelido por um vulcão, ou seja, jogado para fora de um vulcão, na superfície terrestre, na crosta terrestre, ele é chamado de lava. Então olha só, imagine que essa camada aqui, ó, daqui até aqui, isso aqui é a crosta terrestre. Ó. Aí daqui até aqui para baixo, isso aqui é o manto terrestre, né? Então aqui no manto terrestre a gente tem o magma, que é as rochas em consistência pastosa, e aí quando esse magma, olha só, ele é expelido por um vulcão, quando ele sai aqui para fora, ele é chamado de lava agora, ok? Bom, olha aqui, essa imagem de um vulcão, só para vocês visualizarem, né? Então a gente tem a superfície terrestre, a crosta terrestre, né? Aí aqui a gente tem o magma, não se preocupem com esses outros nomes aqui, que são nomes de vulcão, assim, a câmara magmática, onde fica o magma. Aí a gente tem a chaminé principal do vulcão, a gente tem chaminés secundárias, e a chaminé principal é onde sai esse magma, que o magma, quando chega fora do vulcão, ele é chamado de lava. Isso aqui ele vai formar rochas também, certo? Aí tem a cratera do vulcão, né, que é a boca do vulcão. O magma ele também pode sair por essas chaminés secundárias, né? Ele não sai só por aqui, ele sai por outros caminhos aqui também. Ó, no Brasil não existem vulcões ativos, mas agora em algum lugar da Terra pode haver lava sendo expelida por um vulcão ativo, ou seja, um vulcão que está jogando magma para fora. Ou seja, o magma sai do manto e chega à superfície terrestre em um processo permanente de formação e renovação da crosta terrestre. Olha só, aqui eu trouxe uma imagem do globo terrestre para mostrar para vocês aonde estão localizados os principais vulcões do mundo, né? Então a gente pode ver, a gente mora mais ou menos aqui assim, ó. Aqui assim. Aqui não tem vulcão, os vulcões estão sinalizados por essas estruturas aqui, ó. Tá, isso aqui é tudo vulcão, ó. Então vocês podem ver no Brasil, que é mais ou menos aqui, no Brasil não tem vulcão. No Brasil não existe vulcão. Existe aqui no Chile, no sul do Chile, na Argentina.
Existe bastante vulcão aqui, né, em vários lugares do mundo. Aqui também na Ásia, ó, existe muitos vulcões. Olha só, essa aqui é uma imagem do livro de vocês. A lava que escorre de um vulcão ativo nada mais é do que o magma que chega à superfície, que, depois de esfriar, auxilia na formação da crosta terrestre. Então isso aqui está em alta temperatura, né? Está incandescente, ou seja, a temperatura está muito alta. Quando isso aqui resfriar, isso aqui vai solidificar, isso aqui vai formar rochas. É isso que forma a crosta terrestre, né? A superfície terrestre. Então, a maior parte dessas rochas que a gente tem aqui foram formadas há milhões de anos atrás por atividades vulcânicas. Isso aqui é um vídeo que eu deixei aqui para vocês verem, ó, de um vulcão que entrou em atividade lá na Indonésia, agora, em abril deste ano. Deixa eu rodar aqui. Olha só que lindo que é uma imagem dessa. Mas é claro, né, quem mora ali perto não é lindo para quem está olhando de longe. Como vocês podem ver, ó, tem até raios, né, porque tem muita energia sendo liberada aqui. Ó, isso aqui tudo agora é lava, que claro, se tiver casa, se tiver civilização aqui ao redor, vai infelizmente ser toda destruída, né? Mas aí depois que essa lava ela é resfriada, aí isso aqui vai formar rochas, pedras e vai moldar a superfície terrestre. Lembra a aula que eu falei sobre relevo? Isso aqui vai transformar o relevo terrestre. Vamos continuar. Então, ali também no livro de vocês tem essa parte de conexão que fala sobre fontes de águas termais ou águas quentes. Como que acontece isso aqui? Isso aqui é quando a gente tem um lençol freático, o que é um lençol freático? É onde a gente tem água embaixo do solo. A nossa água que a gente bebe da torneira, né, que é tratada e tal, normalmente ela vem de lençóis freáticos, ou seja, quando a gente cava poços também, então a gente quer obter água de lençol freático. Aí, na apostila de vocês tem essas imagens aqui de geysers, tá? Olha só, geysers. E isso aqui também, olha só, muitos geysers. Então, quando existe um lençol freático de água passando por perto de um magma, então essa água aqui ela é aquecida, tá? Então isso aqui é água a temperatura acima de 100 graus, né? No Brasil a gente não tem geysers, mas a gente tem locais com piscinas termais, térmicas, né? Aqui, ó, em Santa Maria da Imperatriz, ó, pertinho de Florianópolis. Florianópolis está aqui, a ilha de Florianópolis. Governador Celso Ramos está um pouco mais para cima, né? Daqui de Biguaçu. E em Santa Maria da Imperatriz, ó, capital catarinense das águas termais. Então tem muitos parques de piscinas termais. Essas águas aqui são aquecidas. E não é por eletricidade que a gente coloca aquecedores aqui, mas é pelo magma, tá? Pela proximidade dessas águas aqui. Então olha só. Logo abaixo do manto está o núcleo, né? Então a gente viu o manto que tem o magma, né? E abaixo do manto tem o núcleo, com temperatura muito alta, né? Então é estimada em mais de 6.000 graus. Ele é dividido em núcleo externo, ó, núcleo externo que é líquido e o núcleo interno que é sólido. Então aqui, ó, é uma rocha mãe, dita, uma camada de rocha extremamente dura que ela está sendo consumida, né? Então isso aqui está sendo consumido e sendo transformado em líquido e aí vai subindo aqui para a superfície terrestre. Em que a diferença de estado físico ocorre devido à alta pressão. Então, composto por ferro e níquel, a presença desses metais é responsável pela formação do campo magnético que envolve a Terra. No oitavo ano vocês vão estudar um pouco melhor sobre o campo magnético, mas vamos ver umas informações. Ó. O planeta Terra apresenta um campo magnético que se comporta como um grande ímã. Próximo aos polos geográficos estão localizados os polos magnéticos. Próximo ao polo norte da Terra está o polo sul magnético. Então, ó,
polo norte da Terra aqui, está o polo sul magnético. E o polo sul da Terra está o polo norte magnético. Não se preocupem com isso agora, é só para vocês terem um primeiro contato sobre esse assunto, tá? Então, olha só, a Terra é como se fosse um grande imã, olha um imã aqui, tá? Então, isso aqui, essas linhas imaginárias aqui, são os campos magnéticos da Terra, tá? Isso aqui é muito importante, eles nos protegem de radiações solares, entre outras coisas. Então, a gente tem pouco tempo, deixa eu colocar aqui a outra aula. Ó, formação da crosta terrestre, bem rápido. Como que surgiu a crosta terrestre? Então, ó, vocês sabem, a gente já falou que a idade aproximada da Terra é de 4,5 a 5 bilhões de anos, né, desde a formação dela. E ela sempre foi assim, linda, né, com muitos oceanos, os continentes formados. Não, a Terra não era assim. A Terra era mais ou menos assim, uma bola incandescente, né, tipo, era um planeta que era... Imaginem um Sol, o nosso Sol de hoje. A Terra era muito parecida com o Sol. Não tinha rochas, não tinham continentes. Eles estavam todos em alta temperatura, eles estavam todos incandescentes. Era como se eles estivessem numa panela de cozimento ali, ó. No início da formação do nosso planeta, a temperatura de toda a superfície era muito alta. Todos os componentes encontravam-se derretidos. E aí, com o tempo, ao longo de milhares de anos, essa temperatura ela foi sendo diminuída, né? Aí foram formando-se as primeiras rochas. A gente também tinha muitos meteoros, cometas, meteoros, asteroides caíam aqui na Terra. Tinha muitos vulcões, olha só. A camada, a superfície da Terra, ela foi se resfriando. O fogo ele foi perdendo a força, né? Ele foi ficando para o núcleo da Terra, para o interior da Terra. Mas a gente ainda tinha muitos vulcões, olha aqui, ó, né? Então, ó, com o passar do tempo, esses componentes foram resfriando, solidificando, ou seja, formando rochas e formando a crosta terrestre. Aí começaram a surgir nuvens, começaram a haver chuvas, aí começou a haver a formação dos mares, dos lagos, dos rios, muita atividade vulcânica ainda, formando a crosta terrestre. Alguns fatores foram delineando a crosta terrestre, formando relevos. Então, formação de montanhas, formação de colinas, picos, vales, os relevos, aquilo que a gente estudou numa aula anterior. Em alguns locais formaram-se montanhas, em outras áreas mais planas formaram-se declives e costões rochosos. Então, olha só, uma imagem de como era a Terra há muitos milhões de anos atrás, né? Os fatores que contribuíram para essas transformações foram as tempestades, os vulcões, os terremotos, os ventos, os meteoros, a formação de gelo e a ação da água e dos seres vivos. Então, ó, tudo isso aqui contribuiu para a formação da superfície terrestre de como ela é hoje. E, bom, a gente conseguiu terminar antes de 20 minutos, falta ainda 2 minutos. Não pensem que a Terra ela encontra-se definitivamente nesse formato. Não, como a imagem daquele vulcão que eu mostrei para vocês, que está em atividade ainda, que ele entrou em atividade em abril agora deste ano, aquilo ali ele ainda continua modificando o relevo da Terra, modificando a superfície terrestre. E não só o vulcão, terremoto, tsunami, os ventos, a ação do homem. Tá? Então a gente destrói muito a superfície da Terra. Eu sei que ali em Biguaçu tem um morro onde as pedreiras, né, as empresas que trabalham com pedras, estão destruindo aquele morro. Então se eu tirasse uma foto hoje daquele morro e daqui 10 anos eu tirasse uma outra foto, então hoje em 2020 haveria um morro ali em Biguaçu. Em 2030 estaria plano, assim, não teria mais morro. Então a Terra ela ainda sofre muitas transformações, tá? A gente para aqui nesse ponto porque é o ponto onde nós vivemos. Ele está desse formato, ok? Então, próxima aula eu vou falar para vocês sobre os diferentes tipos de rochas que a gente encontra na crosta terrestre, certo?